A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição com a temática Batalha Espiritual, uma Guerra Real. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva acionando aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Sua interação no canal, com seus comentários, seu compartilhamento do vídeo nas suas redes sociais, como também o seu like, é que classificam o vídeo como interessante e o impulsiona para aparecer nas pesquisas, sendo sugerido a muitas outras pessoas. Faça também seu investimento financeiro neste canal através do Pix e-mail jcsilva@gmail.com. Sua semente financeira florescerá de forma transbordante. O texto bíblico de referência está em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, onde narra a batalha no céu entre o arcanjo Miguel e seus anjos contra Satanás, representado pelo dragão na figura da antiga serpente, momento que o dragão e seus anjos são expulsos e lançados na terra. O versículo do dia está em Mateus capítulo 26, versículo 41, que diz: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como verdade aplicada, o pastor Sérgio Nascimento, que é o comentarista deste trimestre, ele pondera que o cristão precisa saber que as batalhas espirituais são uma realidade e que precisamos enfrentá-las diariamente, pois Deus nos revelou em sua palavra quem são os nossos inimigos. Neste trimestre será apresentada a realidade que o cristão ele está imerso em uma batalha espiritual diária e contínua, por isso o cristão precisa estar preparado a todo instante na sua jornada cristã. A relevância e a importância desta temática está no fato de que a igreja cristã, apesar de ganhar muitas pessoas para Jesus, ela sofre ataques diários que provocam fortes baixas no número de novos convertidos, como também de cristãos de longa data. Será apresentado ao longo deste trimestre quem de fato são os inimigos da igreja cristã e suas táticas de combate, bem como o poder da comunhão com Cristo e da união da igreja como indispensáveis armas para se vencer essa guerra, se evitar a morte espiritual que compromete a qualidade de vida terrena das pessoas e ainda pode levar à segunda morte, à eterna separação de Deus, à condenação eterna. No decorrer das lições, serão abordados importantes tratados teológicos como angelologia, que se refere ao estudo tanto dos anjos bons quanto de Satanás e dos demônios. Outro tratado teológico é a antropologia, que se refere ao estudo sobre o ser humano com suas características pessoais, suas particularidades, sua alma, seu espírito, seu coração e sua mente. Também será apresentado tratados da escatologia, que é o estudo teológico que apresenta o contexto bíblico geral quanto às últimas coisas que irão acontecer a partir do arrebatamento da igreja até a redenção final com a implantação de novos céus e nova terra. Nessa primeira reflexão bíblica do trimestre da revista Conectar Mais Jovens, com a temática Batalha Espiritual, uma Guerra Real, parafraseando o que diz o pastor Sérgio Nascimento nos seus comentários iniciais, pode-se afirmar que, apesar de não ser visivelmente percebido, o reino espiritual, o mundo espiritual, é uma realidade e exerce forte influência no mundo natural. No entanto, somente quem se propuser buscar a luz da Bíblia e entender essa realidade é que consegue perceber e ter estratégias válidas para vencer essa guerra, que é representada pelas perseguições sofridas na caminhada cristã, pelas tentações, pelas inclinações humanas para fazer o que é mal, ou até mesmo por influências e possessões malignas. A história das batalhas da nação de Israel, nas quais a nação enfrentou inimigos de todos os tipos, internos e externos da nação, traz à luz as batalhas espirituais experimentadas e travadas pela igreja cristã, que é o Israel espiritual de Deus na terra. A exemplo do que ocorreu com a nação de Israel, nos momentos que sempre se encontrava em comunhão com Deus, o próprio Deus se encarregava de garantir suas vitórias. O cristão, em se mantendo em comunhão com Deus, alinhado aos princípios bíblicos, o cristão terá suas forças aumentadas e as vitórias virão de forma sobrenatural, tendo em vista a ação divina. É preciso cuidado para não quebrar a aliança com Deus,
pois também, a exemplo que ocorria com a nação de Israel nesses casos, infelizmente, será impossível comemorar vitórias, já que o inimigo ele terá a legalidade dada pela própria pessoa que quebrou sua aliança com Deus para vencê-la nessa batalha espiritual. A nação de Israel foi um povo forjado na batalha, a começar pelas guerras vencidas pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, bem como pelas batalhas enfrentadas e vencidas desde a saída dos hebreus do Egito, 1400 anos antes de Cristo, até a chegada na Terra Prometida. Pelas batalhas vencidas na conquista da Terra Prometida, na formação da nação de Israel, como um reino unificado sob os reinados de Saul, Davi e Salomão. Pelas batalhas vencidas pelos reinos do sul e do norte, e também pelos inimigos vencidos no retorno do cativeiro babilônico, tendo em vista que os inimigos dos judeus não queriam ver a reestruturação da nação de Israel. A nação de Israel, como um tipo da Igreja de Cristo, sempre se mostrou um povo vocacionado a vencer grandes batalhas na dependência de Deus, e quando abandonavam a adoração exclusiva a Yahvé Adonai, experimentaram fortes derrotas, como as que ocasionaram os cativeiros assírio e babilônico. Assim como ocorreu com a nação de Israel, os cristãos eles estão a todo instante sob a ameaça do inimigo que tenta gerar conflitos externos e internos nas igrejas para introduzir o mundanismo em seu seio, desorganizar a igreja, enfraquecê-la, distanciá-la do centro da vontade de Deus, tornando-a vulnerável aos ataques infernais. A única garantia de vitória está em a igreja permanecer na total dependência de Deus por meio de um viver em concordância com as instruções que Jesus Cristo deu à sua igreja. O exemplo da vida belicosa, da vida aguerrida, da vida guerreira de Israel, que foi vitoriosa sempre que os hebreus se dispuseram a cumprir todos os itens da lei mosaica, realizando com regularidade os sacrifícios oferecidos a Deus, dentro do padrão estabelecido também pelo próprio Deus, deve ser seguido de forma que cada cristão se submeta a todas as instruções dadas e vivenciadas por Jesus em seu ministério terreno. No entanto, também deve-se levar em consideração que, apesar de aqueles sacrifícios agradarem a Deus e moverem a sua potente mão tanto para proteger Israel quanto para derrotar seus inimigos, aqueles sacrifícios eles eram imperfeitos e não podiam aperfeiçoar de forma plena os que se chegavam a Deus para agradá-lo e permanecer na dependência dele. Tanto é que esses sacrifícios eles precisavam ser repetidos todas as vezes que alguém cometesse algum tipo de pecado por sair dos propósitos de Deus para a vida humana. Porém, aqueles sacrifícios sempre apontaram para Cristo, o Cordeiro de Deus, que seria oferecido como um sacrifício perfeito e sem a necessidade de ser repetido, dado a sua perfeição absoluta. Da mesma forma que Israel, a igreja cristã precisa ser aguerrida, precisa ser guerreira, ativa e triunfante nessa guerra espiritual que é um combate real, para fazer a diferença positiva não apenas no seio da igreja, mas na vida da sociedade na qual a igreja está implantada em seu meio, pois é por meio da igreja que a sociedade visualiza Deus na atualidade. Ao ver os inimigos da alma humana sendo combatidos e vencidos pela igreja de Cristo, as pessoas são e serão atraídas a confessar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas pela ação do Espírito Santo que opera na vida da igreja de Cristo, passando assim as pessoas a viver na dependência de Deus ao ajustarem suas vidas, seus hábitos diários, seus desejos, suas preferências pessoais à vontade de Deus e ao preservar a fé resiliente para obedecê-lo nas circunstâncias boas ou ruins da vida, conforme instruído nas páginas sagradas. É preciso ficar claro que o maior inimigo da alma humana não são as pessoas da igreja, da família ou da sociedade, mas o próprio Satanás e seus demônios, que são os maiores opositores a Deus, à sua soberana vontade e ao ser humano. Até mesmo no caso em que as pessoas se deixam ser influenciadas e até usadas pelo inimigo, não são elas que precisam ser combatidas, mas o que está por trás das ações humanas e dão causa a essas ações
tendo em vista suas artimanhas que geram insultos e exercem influência demoníaca na promoção de discórdias, de disputas desleais, murmuração, contendas, orações contrárias, heresias, incompreensões, inimizades, homicídios, invejas, feridas emocionais, abalos psicológicos, destruição de famílias, imoralidades, corrupção, injustiças, perca de resistência espiritual, ruptura da comunhão com Deus e rebeliões. O mundo espiritual é uma realidade paralela aos mundos natural, material, físico e emocional. Ele existe desde a eternidade e foi dividido em reino de Deus e reino das trevas a partir da rebelião de Lúcifer, que era um anjo de luz, pois foi criado como sendo um anjo bom, como todos os demais anjos, possivelmente criados um pouco antes da obra criacional relatada em Gênesis capítulos 1 e 2. No entanto, por sua atitude pessoal em decidir se rebelar contra Deus, Lúcifer ele se transformou em Satanás, levou consigo a terça parte dos anjos e passou a liderá-los na guerra espiritual contra Deus e contra a humanidade. Esses seres espirituais, liderados pelo príncipe das trevas e denominados nas escrituras sagradas de demônios, se opõem especialmente ao ser humano, pois o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Fazer com que uma pessoa perca a perfeição representada na imagem e na semelhança de Deus, para o inimigo, é ferir o próprio Deus. Por isso, diuturnamente, os demônios permeiam a realidade humana para interferir no desenrolar da história da humanidade, trabalhando para desviar o foco das pessoas da adoração exclusiva a Deus, redirecionando a adoração humana ao próprio Satanás por meio do apego exagerado às coisas materiais, físicas, emocionais, imorais, corruptas e injustas, vivenciadas no mundo visível e natural. Desde a queda de Lúcifer, com sua natureza corrompida, Satanás e seus súditos infernais, com todas as suas forças, eles intentam acabar com o povo de Deus. Mas aqueles que se mantêm resilientes, vigilantes e sóbrios são e estão preparados por Deus para esse combate, certos da vitória em Cristo. Tanto os anjos a serviço de Deus quanto os demônios a serviço do príncipe das trevas são seres reais com funções específicas organizados em diferentes classes angelicais. O termo anjo, tanto no hebraico malak quanto no grego angelos, significa mensageiro, e no que se refere aos anjos que se mantiveram fiéis e leais a Deus na rebelião promovida por Lúcifer, eles são espíritos ministradores a serviço das pessoas que hão de herdar a salvação. Os anjos a serviço de Deus, eles estão organizados nas seguintes classes. Primeiro, a primeira classe são os querubins, considerados por alguns como os representantes ideais da criação inanimada e redimida, bem como representantes dos seres humanos remidos por sua união com Cristo. Tanto é que, ao guardar o acesso à árvore da vida no Jardim do Éden, a presença dos querubins no caminho de acesso à árvore da vida indica que os seres humanos remidos, restabelecidos com Deus nas condições do próprio Deus, terão acesso à árvore da vida. Os querubins também são apresentados nas Escrituras como ministros da manifestação da glória de Deus. A segunda classe de anjos é dos serafins, cujo nome significa seres ardentes, e trata-se de uma classe de anjos cuja função principal é louvar a Deus, declarar a sua glória diante do seu trono. Na terceira classe dos anjos está o arcanjo, sendo uma referência a Miguel. O arcanjo Miguel ele foi chamado por Daniel de um dos primeiros príncipes e de um grande príncipe. Na versão Septuaginta, Miguel ele é denominado de o grande anjo. Quanto aos anjos a serviço de Deus, apenas 2 são nominados na Bíblia, são eles Miguel e Gabriel. No contexto bíblico, Miguel é considerado o anjo defensor do povo de Deus, estando à frente como líder das hortes angelicais a serviço de Deus, e seu nome significa aquele que é similar a Deus. Quanto ao anjo Gabriel, ele sempre apareceu em momentos decisivos e históricos quanto à redenção da humanidade, sendo considerado o anjo anunciador
de boas novas. O significado mais provável do nome do anjo Gabriel é homem de Deus, no sentido de poderoso de Deus. Mas alguns estudiosos sugerem que o nome de Gabriel significa Deus é poderoso ou Deus mostrou-se forte. Quanto aos anjos maus, aos demônios, eles são serviçais de Satanás na oposição ao projeto de Deus. Por isso, eles batalham contra os anjos de Deus e contra os servos e servos do Senhor. Os principais adversários de Deus, dos seus anjos e dos servos e servas do Senhor, como dito anteriormente, são Satanás e seus demônios. Por se tratar de seres espirituais, eles não são vistos com os olhos naturais, a menos que eles tenham a permissão divina para se materializar e se tornar visíveis aos olhos naturais das pessoas na fisionomia humana, de animais ou de quaisquer outros objetos. No entanto, através da fé e do dom de discernimento de espíritos, é possível se perceber a atuação da presença maligna, como também ter noção do poder e da capacidade de influência dos anjos maus sobre as pessoas para levá-las a agir de acordo com a natureza humana caída, que é tendente ao pecado. O termo Satanás, ele aparece 15 vezes no Antigo Testamento e significa adversário. No Novo Testamento também traz o mesmo significado. O termo diabo, ele não aparece no Antigo Testamento, apenas no Novo Testamento, e significa acusador, caluniador. Enquanto há apenas um diabo, há muitos demônios a seu serviço como adversários e oposição a Deus, aos anjos e ao povo de Deus. Na busca por cumprir a missão de matar, roubar e destruir, Satanás, o diabo e também seus demônios fazem de um tudo para acusar e caluniar os servos e servas do Senhor diante do próprio Deus, na busca insana de prejudicá-los. Como também acusam e caluniam Deus diante das pessoas com o objetivo de afastá-las de Deus, torná-las desinteressadas quanto à oferta de salvação oferecida à humanidade em geral e que depende de uma resposta positiva por parte do ser humano para que a salvação seja consolidada na vida da pessoa. Vale frisar que Deus, ele pode se utilizar dos serviços dos demônios para cumprir seus propósitos, provar e aprovar a fidelidade dos servos e servas do Senhor, contribuindo assim para o fortalecimento do cristão. Isto porque, quando Deus manda, até os demônios obedecem. Quando Deus decide realizar algo, ninguém pode impedi-lo. No entanto, há dois outros elementos que também contrapõem ao povo de Deus e aos propósitos de Deus para a vida humana. Primeiro, a carne, que é a natureza humana tendente ao pecado, e segundo, o mundo, o sistema mundano, que é ímpio, corrupto, imoral e injusto. O próprio Cristo, ele alertou contra a fragilidade humana no que se refere à natureza humana caída, bem como sobre o perigo do sistema mundano. Outro forte alerta de Jesus foi quanto às riquezas materiais e à sua capacidade de desviar o foco do ser humano dos projetos de Deus para a vida humana. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Parafraseando o que diz o pastor Sérgio Nascimento em seus comentários de que tanto a carne, tanto a natureza humana tendente ao pecado, quanto o mundo, quanto o sistema mundano, ímpio, imoral, corrupto e injusto, buscam um mesmo sentido e um mesmo propósito na vida. Pode-se afirmar que o sentido e o propósito buscado, tanto pela natureza humana tendente ao pecado, quanto pelo sistema mundano, é o de satisfazer o sentimento hedonista do ser humano por meio da autorrealização pessoal imediata e a qualquer custo, representada pelo sentimento de paixão das pessoas por outras pessoas ou por determinadas coisas.
A paixão, por ser um sentimento egoísta, imediatista, circunstancialista, arrebatador, cego, possessivo, durar no máximo de 3 a 4 anos e, se for contrariado, se transformar em ódio, é considerado na psicologia como sendo um sentimento que pode vir a ser patológico, caso ele não seja revestido em amor ágape, que é um tipo de amor incondicional. De acordo com as orientações do apóstolo Paulo, a realidade visível do cristão não deve ser guiada cegamente pelos passos e decisões humanas alheias à orientação bíblica. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18, Paulo orienta dizendo: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo ele também deixa claro que é impossível uma pessoa se livrar ou dominar a natureza humana tendente ao pecado fora da dependência de Deus, pois, segundo o apóstolo Paulo, é um mal que habita dentro do ser humano, inclusive do cristão convertido, e deve ser dominado através da ação divina no cristão que o fortalece e o condiciona a vencer essa guerra espiritual que muitas vezes parece até ser desigual. O fato de Jesus, no período no qual viveu como ser humano comum, ter sido tentado pelo próprio diabo, deixa evidente que ninguém está imune aos ataques do inimigo e às suas ofertas ilusórias de grandes riquezas e honra humana. A exemplo de Jesus Cristo, os seus seguidores devem, diante, durante e depois das tentações, permanecer firmes na dependência de Deus para continuar triunfando nos dias maus sem pecar. É preciso cautela quanto aos muitos que se apresentam como mestres, como ensinadores, mas distorcem o real sentido do texto bíblico, isolando parte das escrituras do contexto geral da Bíblia. Na maioria, se tratam de pessoas desigrejadas, insubmissas às autoridades, às lideranças instituídas por Deus, pessoas que se tornaram influencers digitais e, na ânsia em atrair discípulos após si, por meio de visualizações e likes, distorcem o texto e o contexto bíblico, invertem os valores, banalizam o sagrado, dando maior importância às suas experiências pessoais, supervalorizam o ser humano ao apresentar uma teologia antropocêntrica e não cristocêntrica, superdimensionam a atuação maligna, seu poder e sua influência, dão fortes ênfases às questões momentâneas, à teologia da prosperidade e ao evangelho coach, chegam até mesmo a proibir ministrações sobre o pecado que confrontam as pessoas que estão na prática do pecado, as levam a repensar suas vidas e se reposicionarem diante de Deus com o coração arrependido, contrito e quebrantado, pronto a obedecê-lo de forma fiel, leal e resiliente. Portanto, muito cuidado com os cardápios oferecidos nas redes sociais por influencers, por pessoas desigrejadas, sem compromisso com a obra de Deus, com o propósito de Deus para a vida humana. Não troque seu direito a ser herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo por esses manjares do sistema mundano, profano, alheio e avesso aos propósitos de Deus para a vida humana. Satanás, com seus súditos infernais, nunca disputou, não disputa e nunca disputará no mesmo nível de poder contra Deus, pois Satanás está dominado e vencido. Seu tempo de atuação no mundo humano está chegando ao fim. Mesmo que as pessoas não percebam, inevitavelmente, todas estão envolvidas em uma constante batalha espiritual. Como bem afirma o bispo Abner Ferreira, nós estamos envolvidos em uma luta travada nos céus e aqui na terra. E nessa guerra espiritual, que é uma realidade na vida humana, nem tudo pode ser atribuído a Deus ou ao diabo. É preciso avaliar tudo à luz das Escrituras Sagradas e entender que, pelo fato de o ser humano ser portador do livre-arbítrio, é ele que pode dar legalidade a Deus ou ao inimigo para agir em sua vida, influenciá-lo e até mesmo usá-lo.
O ser humano é quem decide como quer ser tratado por Deus ao se posicionar na presença abençoadora de Deus ou não. O ser humano é o único responsável direto por suas escolhas e responderá por elas diante de Deus individualmente, seja na condição de salvo ou não. Na batalha espiritual, assim como ocorreu com Israel, que foi uma figura da igreja cristã no Antigo Testamento, enfrentou e venceu muitas guerras enquanto permaneceu adorando e servindo exclusivamente a Yahvé Adonai. A igreja, composta pelos servos e servas do Senhor, e cada cristão genuíno, que é uma igreja individual na face da terra, terá seus opositores e, em permanecendo no centro da vontade de Deus, será mais do que vencedor em Cristo Jesus, com todas as coisas contribuindo para o bem dos que amam a Deus ao responderem positivamente ao seu chamado de salvação. Lembre-se de que nessa guerra espiritual Deus já venceu, e quem estiver e se mantiver disposto a seguir as instruções divinas tomará posse de suas vitórias a cada batalha enfrentada e vencida pelo poder da palavra, do nome e do sangue de Jesus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.